Nós vamos orar pelo pastor Juraci, meu irmão e amigo. Pode vir para cá, meu pastor. Vou pedir para o papai orar por ele, mas antes de o papai vir, eu quero apresentar o Adrian. Uma alegria, surpresa também. Vocês lembram que eu contei aqui um dia, um tempo atrás, que eu fui fazer uma visita numa oficina longe de Patedel? Como chama para lá? Aquela avenida? Não, lá no fundão do Guarapiranga. Encontrei esse homem de Deus, esse abençoado. E eu sei que terminou a nossa visita eu orando por ele e por um funcionário dele dentro da oficina lotada. Lembra disso? Foi uma glória. E fizemos uma amizade desde então, e ele prometeu vir, e hoje ele está pagando a dívida dele. Pagando em parte, que ele vai vir com a família inteira qualquer dia. Deus abençoe sua vida. Aplauda o Senhor pela vida dele. Amém? Faça o favor de pregar em português e castelhano, que ele é uruguaio. Vai ter que dar um jeito agora. Papai, vem cá orar pelo pastor Juraci. A paz, irmãos. Amém. Glória a Deus. Opa, sem som. Vamos orar? Nosso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença. Agora, Senhor, após os louvores que vieram tocar aos corações esta manhã, agora, Senhor, a Tua palavra vai ser falada. Toma o Teu Filho, o pastor Juraci, nas Tuas mãos, para falar ao nosso coração. Tu és o Deus que fala, que traz ao nosso coração o consolo que a Tua palavra tem. Fala conosco, nós estamos prontos para ouvir a Tua voz. Em o nome de Jesus oramos. Amém. Receba com alegria de sempre. Meus irmãos, graça e paz, bom dia. Os irmãos podem tomar vosso assento, muito obrigado. Eu quero cumprimentar meu amigo, pastor Oséias, esse grande mestre e apóstolo, profeta, evangelista, doutor e pastor. Praticamente um apóstolo Paulo, né? Deus te abençoe. Deus te abençoe, ou continue te abençoando e te fazendo prosperar. Enquanto aqui vou estar conversando com os meus irmãos a respeito da palavra de Deus, eu farei com bastante cuidado, até porque eu preciso de dar aprovação do professor. Sou aluno e, na verdade, sou um discípulo. Discípulo é aquele que aprende para ensinar, mas o discípulo inteligente é aquele que, enquanto ensina, aprende mais, porque entende que a palavra de Deus ela é uma fonte inesgotável. É uma fonte inesgotável. E às vezes existem alguns detalhes durante a mensagem que as pessoas imaginam que a gente já sabia. Na verdade, você percebe que a porta da palavra abre e aí tanto o quanto quem ouve, o que fala é surpreendido por algumas mensagens, alguns itens dentro desta mensagem que o céu abre a porta para a edificação da igreja. Bom, eu vou por um caminho conhecido que é mais fácil, né? Salmo de número 23. Agradecer a minha esposa por estar me acompanhando, Cristiane. Deus te abençoe e te guarde e te faça cada vez mais bela.
Tá bom, querido, obrigado. Salmo de número 23. Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Bom, primeiramente, eu gosto de olhar para o Salmo de número 23 e observar que o salmista de início ele fala de um relacionamento. O Senhor é o meu pastor. Ele não diz o pastor é o meu Senhor, mas ele diz primeiro o Senhor é o meu pastor. Mas este Senhor e pastor é o mesmo personagem, é a mesma pessoa. Porém, o que está falando se sente primeiro servo e depois ovelha. Se sente primeiro servo e depois ovelha, porque eu não posso ser ovelha do meu Senhor, eu só posso ser ovelha do meu pastor. Eu não posso ser servo do meu pastor, eu só posso ser servo do meu Senhor. Senhor, servo, pastor, ovelha. Então ele encabeça aqui dizendo o Senhor primeiro. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E não sei se você com certeza já fez algumas provas que tem o texto, você lê o texto aí depois as alternativas, e nas alternativas há uma delas que diz: a primeira está certa e justifica a segunda, ou vice-versa, não é? Às vezes confunde a cabeça da gente, mas eu vejo aqui que a frase que vem após a primeira vírgula justifica o Senhor. Nada me faltará. Ou seja, nada me faltará aqui é provisão. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse nada me faltará está dizendo, Ele é o meu provedor. Nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então isso fala de um relacionamento. O Senhor é meu pastor, fala de um relacionamento. E Deus, eu entendo que Deus fez o homem para relacionamento. Quando eu digo homem, é óbvio que nós estamos falando no sentido humano. Deus fez o homem para relacionamento. E Deus não fez o homem somente para um relacionamento vertical. Deus também fez o homem para um relacionamento horizontal. Veja que eu fiz o sinal da cruz. Vertical e horizontal. Quando Deus nos fez no Éden, nos fez no Adão. Quando Deus nos fez no Éden, Deus nos fez no Adão. E Deus descia para conversar conosco. Conversar, ou seja, trocar versos conosco. Porque Deus nos fez para relacionamento. Mas quando Deus desce no Éden para trocar versos conosco, ali estava acontecendo o relacionamento horizontal ou vertical? O vertical. Porque o homem e Deus. Homem e Deus. Deus descia e conversava com Adão. Agora veja que é interessante. Tudo que Deus foi trazendo à existência através da sua palavra, através do haja, Ele vai concluindo e dando uma nota. A nota que Ele dava, que deu,
E Deus achou bom. E Deus achou bom. Tudo que Deus faz é bom. Mas quando Ele traz o homem à existência, a nota foi máxima. Foi acima do bom, porque Ele achou muito bom. Então aqui aqui é animador. Aqui é animador, porque Deus olhou para Oséias e disse: muito bom. Olhou para o pai de Oséias e disse: muito bom. Olhou para você e disse: muito bom. Tudo que Ele trouxe à existência através do haja, Ele achou bom. Mas você diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, quando Deus nos formou com as suas próprias mãos, Deus nos formou, nos trouxe à existência, Ele achou muito bom. Então, lá eu percebo que Deus fez algo bom, fez alguém muito bom, mas também Ele foi dar uma nota para a solidão de Adão. Quando Ele olha para o Adão, e Ele então disse: não é bom. Então você vai perceber, Ele achou bom, achou muito bom e não achou bom. Então tudo que Deus diz que é bom. Tudo que Deus diz que é muito bom, ninguém pode contestar, porque é muito bom. Agora, ninguém pode dizer que é bom o que Deus não achou bom. Mas Ele diz o quê? Não é bom que o homem esteja só. Mas espera aí, quem tem a presença do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, todos os dias ali conversando com Ele, na viração do dia, está só? Está só? Bom, Deus nos fez para relacionamento. E não só relacionamento vertical, mas também horizontal. Havia comunhão vertical, mas não havia horizontal. Então Deus disse: não é bom que o homem converse só comigo. Não é bom que o homem se relacione somente comigo. Então Ele vai trazer à existência um ser do mesmo gênero. Entende? Então Ele traz à existência a Eva. Agora, o homem não conversa só com Deus, mas também conversa com alguém que é do seu mesmo gênero, no sentido humano. Entendeu? Então, eu entendo, Oséias, que Deus estava dizendo: olha, o homem está com... não é bom que o homem esteja carregando uma estaca, ou seja, só a peça vertical. Ele precisa de carregar uma cruz, ou seja, relacionamento horizontal, vertical e horizontal. Entendido? Então Deus nos fez para relacionamento. É tão interessante que o nosso relacionamento vertical está condicionado ao nosso relacionamento horizontal. Quando nós vamos ofertar, quando nós
nos aproximamos do altar para ofertar, esse ato e essa atitude está ligado ao relacionamento vertical ou horizontal? Está ligado ao relacionamento vertical, porque Deus, no meu entendimento, há um ponto de encontro entre eu e Deus, e esse ponto de encontro se chama altar. Esse ponto de encontro se chama altar. O grande encontro de Abraão com o Jireh foi no altar chamado Moriá. Só que nesse encontro é interessante que ele vai dizer: olha, marcamos um encontro, não apareças perante mim de mãos vazias. Então, nesse encontro entre eu e ele, ali no altar, eu não posso aparecer de mãos vazias, até porque ele também não. Porque Deus amou o seu filho, ou Deus amou o mundo de tal maneira que no altar ele deu o seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando ele diz: olha, quando vieres trazer a sua oferta perante o altar e se lembrar que tem alguma coisa contra, então ele está dizendo: quando você vier para a prática do relacionamento vertical e se lembrar que não está bem no relacionamento horizontal, volta. É como se ele estivesse dizendo: quando você vier até mim e lembrar que não está com a cruz, está só com a estaca, volta e pega outra peça, para eu poder receber a sua oferta. Entendido isso? Bom, agora veja bem, observe também que, se você ler pausadamente, com calma, o livro do Gênesis, no capítulo 1, capítulo 2 e assim sucessivamente, você vai perceber algo. Antes de Deus trazer à existência o ser humano, quando a Bíblia vai falar de Deus, antes da sexta-feira que ele traz o ser humano à existência, a Bíblia fala Deus, e Deus disse, e Deus achou bom, e Deus. Mas quando ele traz o ser humano à existência, Senhor Deus. Senhor Deus. Porque Deus é Deus de todas as coisas, mas nosso Ele é Senhor Deus. Ora, eu posso me relacionar com Deus, ou tentar relacionar-me com Deus a nível somente de Deus, e não de Senhor. E como isso pode acontecer? Eu sei que Deus faz milagres, correto? Obrigado, querido. Eu sei que Deus faz milagres. Então, quando eu posso não ser servo, mas entender que Ele é poderoso como Deus para fazer milagre, porque só Deus faz milagres. Então eu preciso de um milagre, não sou servo, não sirvo a Ele, mas Ele é Deus. Então eu me aproximo de Deus, e neste ato que eu me aproximo, o meu relacionamento não é com o Senhor,
é com Deus. Entendido? Amém. Jesus, quando veio, ele como Deus operava milagres. Mas ele chamou pessoas simples, pessoas que estavam pescando, outros fazendo outros tipos de trabalho, mas eram pessoas simples. E é interessante que ali já começa, pastor Osésio, começa o relacionamento de servo e Senhor, porque eu não li na Bíblia que o Senhor fez um milagre e eles, por causa do milagre, seguiram. Não, o Senhor só dizia, segue-me, e eles, deixando tudo, o seguiam. Mas receberam algum milagre? Não receberam. Então o relacionamento ali já começa como? No status de servo e Senhor. Mas a multidão, porque existem os discípulos e a multidão, os discípulos serviam ao Senhor. A multidão, sabendo que ele operava milagres, então fazia o quê? Se achegava a ele. Mas qual era o nível, o status de relacionamento? Era de servo e senhor? Não, eram de homens e Deus, porque os homens precisavam de milagres e sabia que ele operava milagres. Entendido isso? De maneira que um dia o Senhor, em uma reunião, vai fazer uma enquete. Quem é que os homens dizem, veja, os homens dizem ser o Filho do Homem? E qual foi a resposta deles, dos discípulos? Uns dizem que o Senhor é um dos profetas, outros dizem até que o Senhor é João Batista, que ressuscitou e agora está fazendo milagre. Veja que eles não têm uma definição absoluta e correta a respeito de Deus. Eles recebiam milagres, mas não conheciam o Senhor. Tá, e vocês? Quem dizem ser o Filho do Homem? Logo, a resposta: tu és o Cristo, Filho de Deus. A eles, como estavam no relacionamento de servo e senhor, a eles foi revelado de fato quem era o Cristo. Então, o privilégio de se relacionar com Deus no nível de servo e senhor é que você pode receber conhecimento, ciência a respeito dele que os outros não recebem. Glória a Deus. Os outros podem receber milagres, mas você pode receber ciência, conhecimento de Deus e ser o mais autêntico representante dos céus na terra. Então veja, e como é que eu entendo? E como é que eu entendo que eu posso caminhar para progredir para o relacionamento de servo e senhor? Bom, lembre-se que nós já falamos
que antes da existência do homem, a Bíblia se refere a Deus como Deus. E Deus disse, e Deus achou bom. Mas logo após ele trazer a existência, o homem, a Bíblia vai se referir a ele como Senhor Deus. Senhor Deus. Porque agora tem um servo. Entendido? Mas escute. Não é à toa que ele passa a ser o Senhor. Não é à toa. Veja que Deus traz o homem à existência na sexta-feira. Eu acho que é por isso que a gente ama a sexta. A gente nunca diz vem em mim segunda, vem em mim terça. A gente sempre diz vem em mim sexta. Sextou. Por que a gente ama a sexta? Não é por causa da sexta em si, é por causa do sábado. O sábado é dia do quê? Descanso. Veja que o Salmo 23 vai também falar do descanso. Porque a gente foi feito para descansar. E é interessante, aqui mora um grande segredo. Aqui mora um grande segredo relacionado a essa conversa de Senhor e servo. Por quê? Escute, Deus trabalhou no domingo, Deus trabalhou na segunda, Deus trabalhou na terça, na quarta, na quinta, e só na sexta ele traz o homem à existência. Mas escute bem, Deus trabalhou de domingo à quinta, ou de domingo e ainda na sexta fez alguma coisa antes de trazer à existência o homem. Preste atenção, Deus preparou, Deus estava trabalhando, preparando o ambiente, preparando o contexto para trazer à existência o homem. Ou seja, de domingo à quinta, Deus estava provendo. Porque quando Ele traz você à existência, você já tem o que comer, você já tem um mantimento, e não foi você que plantou, e o Senhor plantou no Éden árvores boas para se comer. Entendido? Então, antes de Deus trazer você à existência, Ele já se comportou como provedor. Então Ele tem razão quando olha para nós e diz assim: por que vocês estão ansiosos pelo dia de amanhã? Pelo que há vez de comer, beber ou vestir. Olha o segredo, ele tem razão, sabe por quê? Porque quando ele te trouxe à existência, estava tudo pronto. Então ele se comportou como provedor antes de te trazer à existência. Ele proveu. E escute, e ele só pode ser Senhor de quem antes ele era provedor. Exemplo: quando você paga o aluguel, a água, a luz, e você é o provedor da sua casa. Aí o filho cresce e ele quer ser dono do seu próprio nariz. Ele quer ser senhor de si mesmo. Mas antes de ser senhor de si mesmo, ele precisa ser provedor de si mesmo.
ditas regras lá. Você é o senhor daquela casa enquanto você for o provedor. Então o Senhor, como provedor, agora Ele é Senhor. Então o Senhor é o meu pastor, porque Ele é o meu provedor. Então eu preciso aceitar a provisão. E quem progride de maneira sábia para o relacionamento Senhor e servo, servo e Senhor, sabe aproveitar, desfrutar da provisão. Deus tem prazer como Senhor de prover os seus servos. Aqui eu vou terminar, escute. Quando os filhos de Israel estavam escravos no Egito, eles eram escravos de quem? Eles eram escravos de Faraó. José os comprou para Faraó. Portanto, eles não eram donos de si mesmos. Eles eram escravos do seu Senhor. Então, lá no Egito, quem era responsável pela provisão dos escravos? Faraó. Enquanto no Egito, Faraó é o meu Senhor, e não me faltará pepino, não me faltará cebola. E olha só o nível que eles progrediram no relacionamento de servo, de escravos e Senhor. No contexto do Egito, ali, Faraó como Senhor. Eles progrediram de tal maneira que eles consideravam Faraó Senhor da vida e da morte. Senão porque quando eles reclamaram com Moisés no Egito, pelo menos a gente tinha o quê? Sepultura. O Faraó era provedor não só do mantimento, ou seja, daquilo que os mantinha vivo, mas também era provedor de sepultura. E agora, eles precisam conhecer Yahvé como Senhor. Então a primeira coisa que o Senhor tem que fazer é o que Deus tem que fazer? É o quê? Tirá-los de lá. Porque eles precisam conhecer a provisão. A provisão do Jireh. Eles precisam conhecer. Entendem isso? Amém. Então o Senhor os tira do contexto onde o relacionamento de Senhor e servo, de Senhor e escravo era Faraó, o Senhor. Enquanto nós dependermos do dinheiro, enquanto nós dependermos das nossas forças, enquanto nós formos dono do nosso próprio nariz, Deus fica impossibilitado de ser nosso Senhor. Então Ele tira os filhos de Israel, porque eles não saíram. Foi o Senhor que os tirou. Porque existem lugares que para nós é tão significante, nós estamos tão adaptados
há uma mediocridade. A nossa mente está casada com aquela mediocridade que, se Deus dizer saia, eu não saio. Então ele tem que descer na sarça e dizer: eu desci para tirar. E entende isso? Então o Senhor desce e tira-os. E os leva para onde? Para o deserto. Por que o Senhor não os tira? Por que o Senhor não os tira do Egito e leva-os diretamente para a terra que emana leite e mel? Porque eles não estavam preparados. Eles não haviam sofrido ainda uma transformação. A palavra transformar quer dizer ser transportado de uma forma para outra. Transformar. Então o Senhor os tira do Egito e os leva para o deserto. No deserto não tem como plantar, não tem como colher. Então agora eles estão tendo a oportunidade. Deus dá a eles no deserto a oportunidade de experimentar a provisão do céu, para que eles venham progredir e entender que agora não vai faltar nada. Mas quem é o Senhor não é Faraó. E no deserto, escute, no deserto o Senhor não prometeu enriquecê-los, mas provê-los. Provisão nem sempre é riqueza, provisão nem sempre é abundância, mas é quando você tem sede, Ele mata a sua sede, sem você cavar poço. Quando você tem fome, o céu manda maná. É para você entender relacionamento de servo e de Senhor. Então ele passa a ser provedor. E agora no deserto eles têm que aprender: o Senhor, e nada vai me faltar. E até quando eles chegaram na terra prometida, eles precisavam preservar isso. Vocês vão trabalhar 6 anos e vão descansar no 7º. De 7 em 7 anos, vocês vão experimentar a minha provisão, para que vocês nunca esqueçam que Senhor aqui sou eu, e vocês são servos. Deus abençoe a sua vida e Deus abençoe o seu coração. E vamos aprender cada dia a nos comportar como servo, porque o Senhor tem prazer em se comportar como Senhor. No deserto, a roupa crescia no corpo, a sandália crescia nos pés, e eles eram mantidos pelo céu para que eles pudessem aprender. O Senhor me mantém, e o Senhor mantém os seus servos, mas depois ele tem uma terra boa, larga e que emana leite e mel. Deus abençoe, meu amigo. Deus abençoe. Aleluia. Vamos estar de pé, agradecermos a Deus por essa palavra. Deus. Precisamos ouvir um dia um pouco mais de tempo, né? Obrigado, muito obrigado, querido pastor. A casa é sua sempre. Amém? Aleluia. Senhor, obrigado por esta palavra.
Obrigado por esse alimento, Senhor. Tu alimentaste a nossa vida nessa manhã. Nós saímos daqui, Senhor, de posse desta palavra. Esse pão que o Senhor enviou do céu ao nosso coração. Senhor, que cada um de nós entendamos de maneira definitiva que não basta, Senhor, andar apenas com relacionamento contigo, se o nosso relacionamento com os nossos irmãos também não existirem. Deus, em nome de Jesus, que esse relacionamento vertical e horizontal possa ser uma realidade presente nas nossas vidas, em o nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, que essa palavra seja semente nos nossos corações, que frutifique para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. E graças a Deus. Aplauda o Senhor. Carlos, eu fui aí para trás com a minha Bíblia e deixei aí. Traga para mim. Irmão, está conosco Júlia. Opa, Vera. A dona Vera, é a irmã da Júlia. Que legal. A irmã bonita da Júlia. Aplauda o Senhor pela vida. Adoro provocar a Júlia. Se não provocar a Júlia e a filha dela. Ah, sim, a outra irmã dela está aqui. Nossa, é bonita também, viu? Feia só a Júlia mesmo. Se não provocar a Júlia ali, já não... domingo não valeu a pena. Deus abençoe, meus amores. Amo vocês. Amém? O apóstolo Paulo disse, eu não vou, essa palavra está irretocável, mas há uma tentação terrível de tecer comentários também, mas está perfeito, está perfeito, está perfeito. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Eu vou ler versículo 23 em diante rapidamente. Amém? Quero convidar para essa celebração a minha querida, digníssima esposa, hoje, essa semana é uma semana especial, amém? Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se e assim coma deste pão. O exame não deve ser para não comer. Examine-se e assim coma deste pão e beba deste cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão de que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos ou disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros, faremos isso. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de que não vos ajunteis para o juízo. Quanto às demais coisas, eu ordená-las-ei, disse Paulo, quando for ter convosco. Estava dizendo sobre a próxima viagem dele. Amados, nós vamos celebrar a nossa Santa Ceia agora. Eu tenho apenas uma regrinha aqui na nossa Santa Ceia. Tem muitas pessoas, tem algumas pessoas, melhor, não muitas, algumas pessoas jovens na casa do Senhor, amém? Nós não determinamos impedimento nenhum para aqueles que queiram participar da ceia do Senhor. Apenas orientamos a que, como diz a palavra, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós estamos participando da comunhão com Deus, amém? Eu gostaria de pedir àquelas pessoas que congregam aqui, só as que congregam aqui, tá? Não diz respeito aos que nos visitam, fiquem inteiramente à vontade. Aos que congregam aqui e ainda não desceram as águas batismais, nós faremos dentro de alguns dias, antes que comece o frio, né? Porque no frio as pessoas vão querer se batizar. Nós marcaremos um dia e nós vamos marcar o batismo com os irmãos. Nós queremos celebrar junto com os irmãos o batismo, amém? Então, as pessoas que congregam conosco, que ainda não foram batizados nas águas,
Ah, mas eu já fui batizado numa outra igreja. Ok, respeitamos e honramos, mas nós queremos batizar você nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, modular como diz a palavra de Deus, e aí depois você participará, ceará conosco pela primeira vez. Mas por enquanto, os novos crentes daqui apenas assistam essa cerimônia. Eu imagino que dentro dos próximos dias vocês participarão conosco, talvez até, quem sabe, na nossa próxima Santa Ceia, vocês já participarão conosco. Nós vamos marcar um batismo em nome de Jesus. Estou devendo isso a algumas pessoas. Pastor, quem crê, já criei e fui batizado. Eu falei, você creu. Sobre batizar diz respeito a mim, vou fazê-lo isso em um tempo oportuno. Nós marcaremos o batismo, amém? E nós estaremos celebrando junto. Mas todos os outros visitantes, aquilo que Deus ministrar ao seu coração, faça nessa hora, em nome de Jesus. Estejamos de pé, vamos orar pelo pão. Amém? Glória a Deus. Desde a pandemia, um mosquito aqui nesse pão, não se preocupe, você não vai comê-lo, não vai comer esse pão. Desde a pandemia nós usamos esse recurso, eu acho que é maravilhoso. Passou a pandemia, continuamos. Então o nosso cálice, ele vem lacrado e em cima, na tampinha, tem o pão, representa o corpo do Senhor. Amém? Esse aqui apenas é o que nós vamos fazer, o ato de partir o pão, mas os irmãos participarão, o cálice e o pão nós participaremos juntos. Amém? É mais higiênico, é bacana, e mesmo que tenha passado a pandemia, continuaremos fazendo isso para a glória do nome do Senhor. Amém? Estenda suas mãos aos céus todos. Senhor Deus, em nome de Jesus, aqui está esse pão e aqui está esse cálice. Senhor, nós como a família de líderes dessa igreja queremos abençoar, Senhor, esses elementos. O Senhor, no último dia, na Páscoa, a última Páscoa que tu celebraste com os teus discípulos, tu instituíste esse cerimonial. O Senhor levou para aquele dia elementos que não faziam parte da Páscoa, e o Senhor usou o pão e o cálice. Tomando o pão, tu disse: isto é o meu corpo, e ao cálice tu disseste: isto é o meu sangue, que é derramado por vós. Deus, nós queremos te louvar por isso. Santifique esses elementos, para que na santificação dele sejamos santificados também. Deus, aumenta, Senhor, prospera a nossa comunhão contigo, meu Deus, e que nós nos relacionemos cada vez mais próximos contigo, como nos foi ministrado ao coração pela tua palavra nesta manhã. Nós abençoamos a vida de cada um dos seus filhos que participarão, aqueles, Senhor, teus filhos que congregam aqui, que assistirão a essa cerimônia, meu Deus, que no coração deles tenha desejo por participar disso, e logo eles o farão para a glória do seu nome. Nós te pedimos isso e abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Ainda de pés, o louvor já está preparado? Partir do pão é extraordinário. Partir do pão é extraordinário. Era o ritual mais esperado e mais conhecido de Jesus. Jesus chegava nos lugares e ele partia o pão. Ele era conhecido pelo partir do pão. Ele era conhecido pelo partir do pão. No partir do pão nós temos a revelação de quem Cristo é. Amém? Os discípulos andaram de Jerusalém pelo caminho de Emaús com Jesus. Horas, não conheceram Adriano, que era Jesus. Jesus entrou na casa, eles não conheceram. Quando chegou a hora de partir o pão, Jesus partiu o pão, e tendo dado graça, os olhos dele se abriram. Que os teus olhos se abram nessa manhã, para essa comunhão que nós teremos com o Senhor. Aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Mas aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, ele tem parte comigo. Amém? Coma nessa manhã, não pão, e nem bebam cálices, pequena porção de suco de uva. Olhe para mim, coma a comunhão com Deus. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Quando nós participarmos, e o primeiro elemento que nós vamos participar juntos é o pão. Quando você abrir, que você comer o pão, você está comendo a comunhão com Deus através do seu corpo. E quando você beber o cálice, e faremos juntos, você beberá a comunhão através do seu sangue,
que é o Novo Testamento. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Havia um testamento, que é o Antigo Testamento. Tinha algumas pessoas incluídas ali, querido João. A nação de Israel estava envolvida naquele. Aí Jesus veio à terra, o testador veio na terra, veio para Israel, Israel não recebeu. Ele falou: sabe de uma coisa? Esses meus filhos israelitas não são dignos de serem participantes só deles do testamento, não. E alguém me arruma um papel e uma caneta, e eu vou escrever um outro testamento. E nesse outro testamento, ele te incluiu. Ele te incluiu nesse Novo Testamento. Ele é Deus, Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é o dono dos céus, e o teu nome está nesse Novo Testamento. João disse: Ele veio para os que eram seus, os seus não o receberam. Ele disse: resolve esse problema. Mas a todos quanto o receberam, foi-lhes dado o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome, que não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do sangue, nem da vontade do varão, mas nasceram de Deus. Nós somos a comunidade dos nascidos de novo nessa manhã. Amém? Fazemos parte. E o mais interessante, querido Vá, é que para o testamento valer, o testador precisava morrer. Ele disse: não tem problema. Aí ele foi até a cruz. Enquanto o pastor Juraci falava sobre a cruz, eu vi um negócio bacana. Estou tão tentado que eu tenho que falar. Você veja que ele usou, como é o nome disso? A estaca. A estaca representa o relacionamento vertical. O patíbulo representa o relacionamento entre as pessoas. Qual relacionamento que devemos valorizar mais? Qual que é o maior? A estaca sempre será maior do que o patíbulo. E a medida certa de uma cruz, eu sei porque fiz essa, estudei para saber. A medida certa, Adriano, é que a estaca precisa ser o dobro do tamanho do patíbulo para ficar bonita assim. A estaca precisa ter o dobro do tamanho do patíbulo. Não sei qual é o nível de relacionamento que você tem com as pessoas, e deva tê-lo sim. Sabe esse relacionamento? Com o Pai terá que ser dobrado. Amém? E eu vi mais algumas coisas aqui, mas assim. Amém? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu quero, antes dessa canção, enquanto a gente vai distribuir, hoje sou eu mesmo e minha esposa que vai distribuí-los. Deus, que a partir desse pão os olhos dos teus filhos tenham sido abertos para essa revelação, e que ao participar cada um deles possam comer da comunhão, e que eles não saiam daqui com o mesmo nível de comunhão que eles atravessaram aqueles portões, mas que o nível de comunhão deles ao sair seja muito maior do que o que eles chegaram. Como servos do Senhor, como líderes, Senhor, nessa casa, nós profetizamos isso sobre a vida de cada um dos seus filhos nessa manhã. Pedimos isso e te louvamos em o nome do Senhor. Amém. Amém. Você pode servir para mim? Aleluia. Podeis assentar. O universo chora, o sol se apagou, ali está. Oh, O Salvador, olha a letra dessa canção. seu povo lá na cruz, seu sangue derramou, Para a solidão. preços do pecado, ele libertou.
símbolo do pão, que está mais parecendo uma hóstia, mas hóstia é o corpo do mesmo jeito. Amém? Levante-o. Amém? E ele, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Repita comigo, diga: Senhor Jesus, eu recebo este pão, eu recebo o teu corpo, que agora comigo será um só corpo. Diga assim: eu recebo esse pão, participando dele, e espiritualmente comendo comunhão contigo. Eu recebo em nome de Jesus. Comemos juntos. Não há tempo para muita coisa. Abra seu cálice também. A gente costuma demorar um pouquinho mais essa cerimônia, mas eu quero ganhar a amizade dos que vieram hoje. E eu quero terminar o mais cedo possível. Pega esse cálice, abra-o. De igual modo, Senhor, havendo ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento. É o Novo Testamento. Você está nele. É o Novo Testamento do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Diga assim: Senhor Jesus, obrigado por me incluir neste Novo Testamento. Obrigado, Senhor, porque com a tua morte ninguém pode mudar esse testamento, e eu estou nele. Então eu participo desse cálice, tomando a comunhão com o Senhor, e nada pode me tirar desse direito, para a glória do teu santo nome. Bebamos juntos a comunhão com o Senhor. Aproveite para adorar por isso também. A pastora vai recolher. Faça como você quiser. Se você quiser ficar de pé, se você quiser ajoelhar, se você quiser, sei lá, ficar sentado. Vamos gastar esses minutos. Vamos adorar do jeito que você quiser.
a todos. Amém? Irmãos, é motivo de muita alegria esse ato que farei aqui agora. Pastor Juraci, Cris, semana passada nós temos 1 ano que nós começamos essa obra. Começamos ali em cima da casa da irmã, um salãozinho menor, e o Senhor foi crescendo a família, a gente precisou vir para cá, e eu creio que por pouco tempo o Senhor crescerá tanto essa casa que teremos que ir para outro lugar, porque a promessa de Deus é tremenda, amém? Deus me deu uma visão há 2 semanas atrás, eu contei aqui para os amados, contei essa visão, alguns irmãos ficaram empolgados. Eu recebi duas pessoas, falaram: pastor, eu vi um terreno aqui, pastor. Até foto me mandaram. Os irmãos estão empolgados também, glória a Deus por isso, isso é bom, né? É bem verdade que a visão tem aspectos espirituais naquela visão, aspectos espirituais, onde Deus mostrava uma grande construção sendo construída lá embaixo. O terreno era caído, profundo, e vinha construindo lá embaixo, até que nós chegássemos em cima. E Deus ministrou algo no meu coração. Então nós vamos separar a nossa separação aqui de obreiros em 2 etapas iniciais. São 5 pessoas que Deus colocou no meu coração, mais 2 reconhecimentos. Mas os reconhecimentos é consagração também, então nós faremos isso no mês de julho, 1ª semana de julho, Santa Ceia, 1ª semana de julho, teremos a consagração de pessoas aqui que Deus colocou no meu coração. E começaremos o degrau de baixo, que será a separação de pessoas que Deus ministrou no meu coração. A igreja primitiva separou o primeiro grupo de obreiros a serem separados na igreja primitiva, e nós vamos seguir a linha da igreja primitiva, foram os diáconos. Na verdade, para atender uma demanda da igreja primitiva, faltavam pessoas para cuidar dos recursos, não estava muito certo a distribuição de recursos. Então os diáconos servem não para olhar carros, não para correr atrás de criança, né? Isso aí o pastor faz, a pastora, qualquer um faz, amém? Os diáconos serviam às mesas, ou seja, o diácono cuidava das mesas, era nas mesas que se punha o dinheiro, era nas mesas que se punha toda a organização da igreja primitiva. E Deus ministrou algo no meu coração sobre 3 pessoas, já falei com elas, já ministrei a elas, e nós vamos separar hoje. Eu gostaria que vocês recebessem com muito carinho. É interessante que na igreja primitiva os irmãos foram eleitos. O Pedro disse: escolhei dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios de sabedoria, cheios de Espírito Santo, para que constituamos sobre esse importante negócio. A igreja se reuniu e escolheram 7, trouxeram, e ele estendeu as mãos e impôs as mãos sobre eles, e os constituíram, separaram para o ministério diaconal. Essas pessoas são tão queridas que, se eu fizesse uma eleição, daria esses 3 nomes mesmo. Eu preciso de 3 diáconos, amém? Então, eu, confiando na intimidade que eu tenho com vocês, eu fiz essa escolha. Mas quando a igreja crescer um pouquinho mais, a gente pode pensar na possibilidade de vocês votarem em alguém para continuar o trabalho da diaconia da casa do Senhor. Quanto mais vai crescendo, mais vai precisando de pessoas. Mas hoje eu quero que vocês recebam com muita alegria essa pessoa querida que Deus ministrou no meu coração, a irmã Júlia Pereira. Amém? Também esse casal abençoado, que sem eles acho que eu não teria tido coragem de começar essa obra. Irmã Karen e irmão Carlos. Alguns chamam vocês de meus queridinhos, e é verdade. Eles são meus queridos, amém? Vamos estar de pé. Quero convidar o meu querido irmão e amigo, pastor Ezequias Neves, que vai abençoar essa. Eu vou orar aqui no microfone e o pastor vai estender as mãos sobre vocês. Eu gostaria que vocês ajoelhassem, amém? E é em cima do altar. Eu tenho algo que Deus ministrou no meu coração. Se eu vou consagrar alguém para o ministério, eu jamais consagraria aqui, eu consagro lá. Mas esses irmãos são separados para o ofício da casa do Senhor. Eles servirão ao altar do Senhor, amém? Pastores também servem, mas os pastores têm que ser consagrados perto de ovelhas. É as ovelhas que cercam os pastores. Quando eu tive a oportunidade de fazer, já fiz 2 consagrações, os pastores cercam, as ovelhas cercam o pastor, e nós oramos pelo pastor no meio das ovelhas. Mas
os diáconos servirão ao altar, servirão a todos vocês, mas especialmente servirão ao altar. Eu gostaria que todos, sem exceção, gostaria de convidar também, aproveitar a honra que ele nos dá, de convidar também o pastor Juraci para impor as mãos sobre essas pessoas, amém? Não é uma imposição de mãos simples, é um ministério que Deus tem dado a vocês hoje. A partir dessa imposição de mãos, o ministério de Deus será imposto sobre vocês, amém? Se andavam tortos em alguma coisa, se andavam ociosos em alguma coisa, se andaram faltosos em alguma coisa, a partir dessas mãos impostas, vocês receberão a bênção de Deus para andarem muito melhor, amém? Eu creio nisso. Toda a igreja estenda as suas mãos para cá, toda. Vamos orar por eles. Senhor Deus, em nome de Jesus, como igreja do Senhor, como ambiente corporativo, nós estendemos as nossas mãos, Senhor, para esses 3 servos teus, que tu ministraste o meu coração para colocar diante deles o ministério extraordinário, poderoso, santo do diaconato na sua casa. Meu Deus, nós abençoamos a vida de cada um deles, que eles sejam prósperos nos seus caminhos, que o Senhor possa dar a eles mais autoridade, que o Senhor possa dar a eles mais vigor, que o Senhor possa dar a eles mais força, que o Senhor possa dar a eles mais entendimento, mais sabedoria, que desça sobre a vida deles, na imposição de mão desses homens de Deus, a unção diaconal para a glória do teu santo nome, e que eles se levantem como servos, que eles se levantem como homens e mulheres de Deus, que colocarão, Senhor, o ombro nessa carga para ajudar a carregar, para fazer a obra do Senhor. Nós como igreja, e eu como pastor, eu os abençoo e eu os autorizo ao ministério diaconal da tua casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Aplauda o Senhor. Yara, vem aqui dar um abraço para esses 3. O abraço da Yara é o abraço de toda a igreja. Depois do café vocês abraçam melhor, amém? Adriana, não é sempre que eu atraso, é só hoje, tá? Não desanima não. João, não é todo domingo não, João, daqui hoje. Amém? Mas duvido que o Esporte Espetacular está melhor que esse culto. Duvido que a Netflix tem coisa melhor do que esse culto. Nem a pau. Melhor que isso aqui, só o céu, né, Esther? Amém? Igreja, nós vamos terminar. Obrigado por tudo. Obrigado. Tamires, você é um amor. Mileninha, você é o meu amorzinho, minha vida, minha sobrinha querida. Amém? Deus abençoe e venha mais vezes. Amém? Essa bateria te espera sempre. É tua. Pode botar o seu nome ali, Milena. Amém? Irmãos, agora nós queremos terminar com uma oração. E nessa oração, essa oração se tornará muito especial, porque nós vamos celebrar a Deus pela vida da irmã Yara, que está fazendo aniversário. A pastora está fazendo aniversário. Aplausos, assim, irmão. Vem aqui, irmã Yara. Vamos orar por ela. Deus abençoe. Um homem sábio nunca esquece o aniversário da sua esposa, mas um homem sábio nunca se lembra de quantos são. Amém? Nunca se lembra de quantos são. Tem que ser cuidadoso com isso. Não, é o dia certo, mesmo é dia 15, mas dia 15 é dia de aula, eu vou fazer a oração por ela hoje. Amém? Tem que tomar cuidado, viu, irmãos? A idade da esposa, de mulheres, tome bastante cuidado, amém? Lá vou eu. Estou fazendo um juramento para não contar piada no púlpito, às vezes eu... O cara chegou, a mulher estava preenchendo uma ficha, o rapaz falou assim: quantos anos a senhora tem? A senhorinha falou assim: a minha idade é um negócio meu. Aí ele levantou os olhos e falou assim: pelo jeito a senhora está nesse negócio há muito tempo. A senhora está um bom tempo nesse negócio já. Deus abençoe a sua vida, você é uma querida. Amém? Deus abençoe grandemente a sua vida. E eu vou pedir, Cris, vem cá, Cris, olhe por nós aqui. A pastora Cris vai nos abençoar, amém? E depois eu darei as bênçãos apostólicas. Senhor Deus Pai, oramos, Senhor, no nome de Jesus nesta hora. Te agradecemos, ó Deus, pela vida da pastora Yara, Senhor, por mais uma primavera, por mais uma data, Senhor, que o Senhor tem permitido de vida para a tua filha.
que ela possa, Senhor, ser mais que abençoada, Senhor. Que ela possa receber, ó Deus, todas as bênçãos que o Senhor tem reservada, guardada, Senhor, nos céus para ela. Que ela possa, Senhor, ser respondida nas tuas orações e na sua intimidade para a glória do teu nome. Oramos, ó Pai, no nome de Jesus, pela vida, Senhor, deste casal, Senhor, pela vida desta igreja. Te pedimos, ó Pai, que tu venha continuar orientando, guiando, Senhor, e fazendo a tua obra. Senhor, oramos nesta manhã, te agradecendo, ó Pai, pelo culto, pela vida, Senhor, de cada um que compareceu nesta manhã, pela vida daqueles, Senhor, que não conseguiram chegar. Abençoa, Senhor, esta igreja, abençoa, Senhor, a direção, abençoa, Senhor, o pastoreio, Senhor, dos teus filhos. Continua, Senhor, dando comunhão, Senhor, união, Senhor, para que a obra, Senhor, continue crescendo, Senhor, para a glória do teu nome. E que os passos, Senhor, dos teus filhos venham ser confirmados pelo Senhor, para a glória, louvor, exaltação e glorificação do teu santo nome. É o que nós te pedimos nesta manhã e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor pela vida da Yara. Tem bolo, gente. Tem coxinha, gente. Hoje o almoço sai depois das 3. Dá para viajar lá para Zona Leste. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer os teus rostos sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos os irmãos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam: aplauda ao Senhor, dê um abraço gostoso com essa pessoa. Vai em paz em nome de Jesus. Surpresa boa, meu irmão. É longe? Longe. Você vai matar? Longe. Eu decidi que ele ficou de olho no corre lá. Desculpa aí, tá? Mas olha, próxima vez é você. Até semana que vem. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Volte sempre. Em nome de Jesus. É verdade. Irmãos, tem algumas pessoas querendo ir embora e tem acho que 2 carros, né, que são os últimos. Se os proprietários puderem, por favor, só sair um pouquinho e estacionar aqui na rua mesmo, tem vaga, tá bom? Para poder liberar os primeiros carros aqui do estacionamento.